Olá, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos transmitam a sua paz, que nos inspirem e nos amparem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, no item 17, nas instruções dos espíritos, nós temos uma mensagem intitulada A Piedade, transmitida pelo espírito Michel na cidade francesa de Bordeaux, em 1862, que começa de uma forma muito poética, que o espírito escreve o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. No dicionário, nós vemos que piedade é a compaixão, o pesar que desperta em nós a infelicidade, a dor e o mal de outras pessoas. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele escreveu o seguinte: exercita-te na piedade. A piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Já o maior filósofo da cristandade, Tomás de Aquino, no século XIII, ele considerava a piedade uma virtude anexa à justiça, uma virtude social, pois era relativa às ações devidas ao próximo. Logo no início da mensagem, o Espírito Michel nos exorta a nos deixarmos comover pelo sofrimento dos outros. E é uma imagem poética e muito pertinente, porque nós temos de nos colocar, pela piedade, por um exercício de imaginação, no lugar da outra pessoa. E, na medida do possível, nós devemos sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Se nós não fizermos esse exercício de imaginação, se nós não conseguirmos nos colocar no lugar da outra pessoa, dificilmente vamos nos dar o trabalho de fazer alguma coisa para minorar o mal da outra pessoa. Porque a piedade é uma virtude ativa. Como diz o Espírito Michel, é irmã da caridade. A piedade tem de ser seguida de um gesto de caridade, ou de gestos de caridade, que possam minorar o sofrimento do nosso próximo. Porque senão, seria uma virtude inativa. E como é que nós vamos nos comover a ponto de sairmos do que nós chamamos de nossa zona de conforto, para tentar minorar o sofrimento do outro, se nós não nos colocamos no lugar do outro? Por isso que logo no começo da mensagem, o Espírito Michel nos exorta a fazermos esse exercício. E o Espírito continua escrevendo o seguinte: a piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. O Espírito Michel utiliza nosso Divino Mestre Jesus como exemplo de devotamento nesse encadeamento que ele faz, quando ele diz que a piedade é o amor é devotamento e devotamento é esquecimento de si mesmo. A imagem de Jesus é muito pertinente. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, numa ocasião em que Jesus, cercado pela multidão, quando ele quer se dirigir à outra margem do lago Tiberíades, um escriba chega para ele e o interpela. Os escribas eram uma classe que havia na Israel de antigamente, que eram os responsáveis pela interpretação das leis e das tradições judaicas. Eles tinham a versão oficial das leis judaicas. E o escriba chega para Jesus naquela ocasião, em meio à multidão, e diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Ao que Jesus responde: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa frase muito bonita mostra que Jesus tinha um devotamento absoluto à missão que Deus lhe havia confiado de regeneração da humanidade, chegando ao ponto do esquecimento de si mesmo, de um desprendimento total.
Então o Divino Mestre responde ao escriba, dizendo que esse devotamento total, esse esquecimento de si mesmo, era a característica da missão dele. Será que esse escriba conseguiria manter esse padrão desse esquecimento de si mesmo, desse devotamento absoluto a uma causa? O Espírito Michel continua na sua bela mensagem, escrevendo o seguinte: temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. O Espírito Michel fala de tranquilidade gerada pela indiferença, que nós devemos nos precaver com relação a isso. Nós vemos no Livro dos Espíritos, na famosa questão 621, que Allan Kardec, o nosso codificador, pergunta aos espíritos da codificação, espíritos mensageiros de Deus que vieram nos trazer terceira revelação, ele pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta célebre: na consciência. Se nós formos indiferentes ao clamor do próximo necessitado, quando estejamos numa situação em que nós podemos efetivamente ajudar esse próximo, em algum momento a nossa consciência vai falar mais alto e vai nos acusar. Pode não ser nesta vida, pode não ser nesta encarnação, mas certamente será no mundo espiritual ou em outra vida. Em algum momento, nossa consciência vai falar mais alto e vai dizer que nós poderíamos ter ajudado naquela ocasião e não fizemos. O Espírito Michel nos exorta, portanto, a não sermos indiferentes a esse chamado para o auxílio ao próximo quando a piedade se manifesta em nós. E faz uma comparação interessante com o Mar Morto. O Mar Morto é um lago que existe em Israel, que tem 650 quilômetros quadrados, 50 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. E é um lago salgado, totalmente salgado. As águas são as águas mais salinas do planeta. Existem depósitos de sal mineral ao redor do Mar Morto que são explorados desde a antiguidade. O Rio Jordão, que é o maior rio de Israel, desemboca no Mar Morto. E do Mar Morto não sai, as águas não fluem para lugar algum. Simplesmente se evaporam. Todos os peixes do Jordão que caem no Mar Morto morrem, porque o Mar Morto tem uma quantidade de sal tão grande que não permite a existência de vida. O que existe de vida no Mar Morto são bactérias e algumas poucas algas, mas no geral nada sobrevive no Mar Morto. Não há peixes, não há espécies diferentes de algas, não há vida. Ou seja, de que adianta um lago tão grande quando não abriga vida? Quando não serve, as águas não servem para beber, nem servem de habitat para outras espécies. Então essa comparação do Espírito Michel é muito interessante porque realmente, se não nos dispusermos a fazer a caridade, no primeiro momento nós vamos ficar tranquilos. Não faço nada, não me mexo, fico, como se diz popularmente, fico tranquilo. Mas que espécie de tranquilidade é essa? A tranquilidade do Mar Morto. É uma tranquilidade que não produz nada, porque o Mar Morto também não tem tempestade sobre suas águas, não tem grandes ondas, nada. É um lago tranquilo, sem dúvida alguma. Mas é um lago, como diz o próprio nome, morto. Que não serve para ninguém, que não serve para nada. A piedade é uma virtude ativa, como disse o Espírito Michel, irmã da caridade, que exige, como complemento, um gesto de caridade, uma ação decorrente daquele sentimento de pesar que nós temos pelo nosso próximo necessitado. Não é simplesmente nós ficarmos parados, sentindo pena, quando nós podemos ajudar. Claro que dentro das circunstâncias de cada um,
dentro das oportunidades que se apresentam, considerando os acontecimentos. Existem possibilidades, existem situações em que não podemos ajudar. Mas quando pudermos ajudar, nós não devemos hesitar, porque a piedade não pode se esgotar em si mesma. Seria inútil nós sentirmos pena dos outros e, podendo fazer alguma coisa, nós não fazermos. Nós nos recolhermos ao simples pesar improdutivo. Nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando agora, que não são tempos difíceis só para a nossa cidade ou nosso país, mas para o planeta inteiro, nós temos possibilidade de ajudar de alguma forma? Sempre tem possibilidade. Não é porque as circunstâncias exteriores são difíceis que nós não podemos de alguma forma prestar um auxílio, seja ele qual for. Sempre nós podemos fazer alguma coisa em prol de alguma pessoa necessitada, de uma forma ou de outra. Talvez não como antes, mas existem outras formas que nós podemos fazer. Nós podemos ajudar. E que as circunstâncias externas, repito, não sejam um obstáculo para nós colocarmos a piedade em ação. Porque circunstâncias difíceis nós sempre tivemos. De uma forma ou de outra, a humanidade sempre se viu às voltas com circunstâncias difíceis. Se não pandemias, guerras, devastações, flagelos destruidores, como diz no Livro dos Espíritos, no capítulo de Lei de Destruição. Mas isso nunca impediu as pessoas de praticar atos de bondade. Nós vemos logo no começo do cristianismo, quando os apóstolos estavam sofrendo perseguição pelas autoridades judaicas, pelo Sinédrio, que era o tribunal, era meio jurídico, meio religioso do judaísmo antigo, ainda assim, nós vemos nos capítulos 2 e 4 dos Atos dos Apóstolos que a primeira comunidade cristã se formou e os apóstolos e os fiéis cristãos, aqueles que acreditavam na mensagem de Jesus, eles se ajudavam mutuamente e distribuíam seus bens aos pobres. Isso em circunstâncias, repito, muito difíceis, circunstâncias de perseguição mesmo. Portanto, em qualquer ocasião, nós podemos ser úteis. Exemplos não faltam na história da humanidade. Ainda recentemente, em termos históricos, só para citar um único exemplo, tem um exemplo muito bonito durante a Segunda Guerra Mundial. Um diplomata japonês chamado Chiune Sugihara. Chiune Sugihara viveu aqueles tempos tumultuosos da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Ele nasceu no Japão e era muito versado em idiomas. Ele gostava muito de línguas. Ele aprendeu russo, aprendeu chinês. Tinha desejo de viajar, então se encaminhou naturalmente para a carreira diplomática. Prestou concurso para o Ministério das Relações Exteriores do Japão e, em 1940, ele foi enviado para uma das repúblicas bálticas, a Lituânia, para cuidar do consulado do Japão na cidade de Kaunas, que é a segunda cidade da Lituânia. A Segunda Guerra Mundial havia começado um ano antes, sacudiu o mundo inteiro. Então a situação realmente era difícil em toda a Europa. A Lituânia havia se declarado neutra no conflito, assim como a Suíça. A Suíça é tradicionalmente um país neutro. Ainda assim, mesmo a Lituânia tendo se considerado neutra, ela foi invadida pelas tropas soviéticas em 1940. Também no começo da guerra, nós vemos o avanço do exército nazista, tanto na frente ocidental, quanto no leste europeu. Os nazistas invadiram a Polônia e, conscientes do que acontecia com seus irmãos judeus em outras partes da Europa, os judeus da Europa Oriental,
particularmente da Polônia, todos eles fugiram para a Lituânia. E a Lituânia ficou cheia de judeus que queriam exatamente escapar do nazismo. As autoridades soviéticas que dominavam a Lituânia, conscientes da pressão demográfica que estava acontecendo lá, eles declararam o seguinte: quem quiser sair do país pode, mas vai precisar de um visto de saída emitido por algum país. O visto é um documento diplomático que permite entrada e saída de países e também trânsito por determinados países. O consulado do Japão em Kaunas se viu, de repente, cheio de judeus que fugiram de sua terra, de seus países, pedindo, implorando um visto para que eles pudessem sair de lá, porque a invasão nazista era iminente. Na ocasião, o diplomata Tune Sugihara, ele fez aquilo que todo diplomata faria. Pediu autorização aos seus chefes, lá em Tóquio, no Ministério das Relações Exteriores. Explicou o que estava acontecendo e pediu permissão para emitir vistos de saída em nome do governo japonês. E a resposta foi: negado. Os japoneses se recusaram a emitir vistos para os judeus que tanto precisavam fugir daquela circunstância difícil. Isso porque o Japão, a Alemanha, a Turquia e a Itália formavam um bloco único chamado Eixo, um bloco de ajuda mútua. Então nós vemos nos livros de história que de um lado combatiam os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, inclusive o Brasil, e do outro lado estava o Eixo. O Japão fazia parte do Eixo. Então o Japão não queria nada de confusão com a Alemanha nazista, pois eram aliados, estavam juntos. O diplomata Tune Sugihara, preocupado com a situação, vendo que os judeus estavam realmente desesperados, precisando de um visto para fugir, ele pensou a respeito do que fazer e, contrariando as ordens recebidas, ele começou a emitir vistos de saída para esses judeus emigrados. Ele começou a emitir vistos normalmente, seguindo todo o protocolo, anotando no livro de registros. E para começar, havia 200 vistos para serem preparados. Quando a notícia se espalhou que o Japão estava emitindo vistos de saída, esse número aumentou muito mais. Então logo o consulado se viu cercado por milhares de judeus fugitivos. O diplomata Tune Sugihara começou a emitir vistos normalmente e passou a trabalhar 18 horas por dia, sem horário de almoço, só para expedir vistos para todos aqueles que necessitassem. Em determinado momento, a Alemanha nazista estava prestes a invadir a Lituânia e as autoridades soviéticas determinaram que todos os estrangeiros, diplomatas, tinham de sair do país. O diplomata japonês, portanto, fechou o consulado. Mas ainda assim, no hotel em que ele estava hospedado com a mulher, ele expediu, preparou de próprio punho vários vistos de saída. Quando ele foi para a estação ferroviária, dentro do trem, ele ainda preparou vários vistos de saída, até a hora inevitável de que ele teve que realmente partir. Calcula-se que ele, sozinho, tenha preparado e entregado aproximadamente 6.000 vistos de saída para judeus que precisavam fugir da barbárie nazista. A história não termina aí, mas a carreira do diplomata terminou aí, porque quando ele conseguiu voltar ao Japão, em 1947, ele foi sumariamente demitido pelos seus chefes por ter desobedecido às ordens da chancelaria japonesa.
Como ele sabia outros idiomas, ele foi trabalhar em Moscou em empresas de comércio exterior. Ele sabia russo, sabia chinês. Então ele se colocou no mercado de trabalho. Mas ficou sem saber o que tinha acontecido com aquela multidão de judeus que ele tinha ajudado. Até que, em 1968, o filho de um casal de judeus a quem ele havia expedido um visto de saída foi lá procurá-lo. Pergunta daqui, pergunta dali, e finalmente o encontrou. E foi lá para agradecer o fato do gesto humanitário dele ter salvado os pais. E foi a partir daí que essa história ficou conhecida. O diplomata Tiune Sugihara acabou sendo condecorado pelo Estado de Israel quando a notícia se espalhou no mundo todo, e ele acabou desencarnando nos anos 80. Ele recebeu homenagens no mundo inteiro e hoje é conhecido como um dos benfeitores da humanidade. Essa história ilustra bem como nós devemos deixar a nossa piedade se transformar em gestos efetivos de auxílio. Esse diplomata japonês, ao salvar 6.000 pessoas, ele fez com que a sua piedade não se esgotasse no mero sentimento de pesar, mas que se transformasse em algo efetivamente útil para o próximo. No caso dele, que era diplomata, expedindo visto de saída. Mas nós não precisamos fazer nenhum gesto assim tão extraordinário. Nós podemos fazer gestos simples, dentro das nossas possibilidades, que auxiliem o próximo. O que não podemos é nos deixar cercear pelas circunstâncias externas. Vejamos bem que mesmo em meio a uma guerra, todas as dificuldades da Segunda Guerra Mundial, que convulsionou o mundo inteiro, esse diplomata japonês fez o que sabia fazer e ajudou milhares de pessoas a escapar da morte certa. Nós podemos fazer nossos pequenos gestos humanitários, nossos pequenos atos de heroísmo, que podem ser muito simples, podem não ter uma repercussão internacional, mas nós podemos fazer a diferença na vida dos outros. Nós podemos, sim, fazer com que pelo menos uma pessoa, em determinada circunstância, fique mais feliz, mais esperançosa, mais grata a Deus, como nos diz o Espírito Michel, por ter enviado alguém que pelo menos aliviasse um pouco os sofrimentos daquela pessoa. Para quem se interessar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, o item 17, mensagem à piedade, do Espírito Michel. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que os bons espíritos, os mensageiros do nosso Pai Maior, possam nos dar saúde, nos transmitir a sua paz, para nós, para nossas famílias, nossos lares, e para com todos aqueles com quem estivermos em contato, ainda que em pensamento. Muito obrigado a todos.